Então, aula 17, vantagens da proteína no emagrecimento. Então vamos lá. O objetivo da aula, o que é que nós vamos falar hoje? Primeiro, o que é a proteína, quais são as fontes de proteína, vantagens da proteína no emagrecimento e os mitos que existem aí sobre proteína e emagrecimento. E quanta proteína é que nós devemos consumir para o objetivo de emagrecimento. Então, primeiro, o que é a proteína? A proteína é um macronutriente, existem três, a proteína é um deles, os outros é a gordura e os hidratos, e é basicamente um conjunto de aminoácidos. Vários aminoácidos juntos fazem uma proteína. E existem muitos aminoácidos, mais de 20, mas há 9 que são essenciais. Ou seja, existem 9 que o nosso corpo não consegue produzir, que têm que vir através da alimentação ou da suplementação. Não sei se já ouviste falar da glutamina, por exemplo, dos BCAAs, já deves ter ouvido falar disso. Então, basicamente, glutamina é um aminoácido, mas não é essencial. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso corpo consegue produzi-lo. Se tiver outros aminoácidos, ele consegue transformar os outros aminoácidos nessa glutamina. No entanto, existem os outros mais aminoácidos, né? Alguns deles são os chamados de BCAAs. BCAAs são três aminoácidos: é a leucina, a isoleucina e a valina. E esses três são essenciais, ou seja, o nosso corpo não consegue produzi-los. Nós temos que ir buscá-los à alimentação ou aos suplementos. O que é que isto quer dizer? Que se nós tivermos, por exemplo, glutamina a mais, nós não conseguimos transformar a glutamina nestes três, mas conseguimos transformar estes três na glutamina, ok? E é por isso que se chamam essenciais. Portanto, é importante que nós também consigamos perceber que existem proteínas mais completas do que outras por causa dessa parte de serem ou não aminoácidos essenciais. Portanto, a proteína é fundamental para a construção, reparação e manutenção de tecidos no nosso corpo. Qualquer tipo de tecidos, incluindo os músculos. E qualquer tipo de tecidos inclui o cabelo, as unhas, a pele, uh, todos os órgãos do nosso corpo. Depois, dentro daquela tal gama de aminoácidos gigante, existem alguns que são responsáveis pela construção de músculo, outros são responsáveis pelo cabelo, outros são responsáveis pelas unhas, outros são responsáveis pela qualidade da pele. Por exemplo, o colagênio também já deves ter ouvido falar, que se usa muito em cremes e tudo mais, que é para melhorar a elasticidade da pele, é um aminoácido também. É um aminoácido que é especialmente a principal função dele é tornar o nosso corpo mais flexível, ou seja, tornar a nossa pele mais flexível para que ela possa esticar sem rebentar, entre aspas. Então, a maior parte desses cremes gordos e tudo mais tem muito de colagênio por causa disso, que é o tal aminoácido que permite a flexibilidade da pele, por exemplo. Também existem esses aminoácidos no nosso músculo. Atenção, porque o nosso músculo também é flexível. Então, principais fontes de proteína. Proteínas animais, temos a carne, o ovo, o peixe e os laticínios. Eu deixei-os riscados por baixo porque este tipo de alimentos são alimentos completos em termos de aminoácidos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós comemos carne, nós estamos a comer todos os aminoácidos que precisamos. Quando comemos ovo, comemos todos os aminoácidos que precisamos. O mesmo acontece para o peixe e para os produtos lácteos. São proteínas completas. Depois temos proteínas vegetais, como por exemplo a soja, as leguminosas, o tofu, a quinoa, as sementes, sementes de girassol, sementes de sésamo, por aí. São tudo também alimentos que também têm alguma proteína, mas deste grupo todos de alimentos, o único alimento que é completo em aminoácidos é a soja. Então, existem essencialmente 5 alimentos ricos em proteína com todos os aminoácidos que nós precisamos. É a carne, o ovo, o peixe, os laticínios e a soja. E é por causa disso é que se costuma dizer que quem é vegan, ou seja, quem só consome proteínas de origem vegetal, tem que ter mais atenção à qualidade da proteína que consome. Porquê? Porque se tiver uma refeição a comer só feijão, por exemplo, que é o caso de uma leguminosa, ele não vai ter todos os aminoácidos que precisa. Então convém ele juntar um alimento rico em leguminosas, por exemplo, o feijão, com algum outro alimento que é rico nos aminoácidos que complementam o feijão, ok? E é por isso que quem é vegan tem que ter mais atenção à qualidade das proteínas, porque quando nós comemos carne, comemos todos os aminoácidos.
Quando nós comemos feijão, não comemos todos os aminoácidos. Então é importante que haja aí uma variabilidade, uma grande variedade de alimentos ricos em proteína, para que a gente tenha a certeza absoluta que todos os aminoácidos que precisamos estamos a consumir na nossa dieta. Caso contrário, a gente tem que encontrar aqui alguma forma de suplementarmos com alguns alimentos que sejam suplementos que nos ajudem então a atingir a proteína ou os aminoácidos que nós precisamos. É o caso da whey, é o caso das caseínas, das proteínas vegetais, existem proteínas animais também, portanto, existem algum tipo de outro tipo de proteínas que também nos ajudam a alcançar aí as metas. Então, proteínas animais, basicamente são estas aqui da foto: os peixes, os produtos lácteos, o queijo é produto lácteo também, as carnes, os ovos, são, lá está, proteínas completas. Depois temos as proteínas vegetais. Temos frutos secos, temos as sementes, temos as leguminosas. Neste caso aqui, eles não têm aqui nenhuma foto. Eu acho que isto aqui é soja. Portanto, é o único alimento vegetal que é rico, que é completo em aminoácidos. E por isso, para quem é vegan, é uma opção muito boa o consumo de soja, tá? A gente às vezes encontra também como soja texturizada, aqueles blocos de soja que parecem carne, também são boas fontes de proteína. Então, qual é que é o papel da proteína no emagrecimento? Ponto número um, saciedade. A proteína é o macronutriente mais saciante. O que é que isto quer dizer? Dos três, gordura, proteína e hidratos, a proteína é o mais saciante. Isto quer dizer que nós ficamos com fome mais tarde. Tá? Se ficamos com fome mais tarde, temos mais probabilidade de comer menos. Se temos mais probabilidade de comer menos, temos mais probabilidade de conseguir um déficit calórico, que é aquilo que a gente precisa quando quer emagrecer. Segundo ponto importante, preservação de massa muscular. Portanto, a proteína ajuda a que, quando nós estamos em déficit calórico e a perder peso, nós estejamos a perder menos massa muscular. Okay? Impede que haja uma perda significativa de massa muscular, às vezes até consegue fazer com que a gente até ganhe massa muscular. Portanto, é o segundo ponto que a proteína ajuda aqui no processo de emagrecimento. Terceiro ponto, termogénico. Ele é mais termogénico, a proteína é o macronutriente mais termogénico. Isto quer dizer o quê? Que queima mais calorias quando nós estamos a fazer a digestão. Tá? O simples facto de digerirmos proteína faz com que o nosso corpo precise de mais energia do que quando estamos a digerir gorduras ou hidratos, por exemplo. Depois, é pouco calórico. É um macronutriente com menos calorias por grama. Tem 4 calorias por grama. Portanto, estes são os 4 pontos essenciais aqui do papel da proteína no emagrecimento. Vamos ver agora um bocadinho mais aprofundadamente cada um deles. Portanto, a nível de efeito da proteína da saciedade, nós, ao consumirmos mais proteína na dieta, o que a proteína faz é ajuda-nos a consumir menos calorias no final do dia. Porquê? Porque ficamos saciados mais tempo, temos fome mais tarde, fazemos menos refeições ou refeições com menos quantidade de comida. Se é menos quantidade de comida, à partida são menos calorias. Essencialmente, como é que ela consegue fazer isso? Primeiro, reduz a produção de grelina. Grelina é uma hormona que nós temos que é responsável por nos dar fome. Sempre que nós temos níveis de grelina mais altos no nosso corpo, nós temos mais fome. Sempre que nós temos níveis de grelina mais baixos, nós temos menos fome. E aí aparece aqui a outra hormona que é o glucagon. O glucagon é o oposto da grelina, que é quando nós estamos mais saciados, nós temos mais glucagon, temos menos vontade de comer. Então, quando nós estamos num processo de emagrecimento, nós queremos ter a grelina o mais baixo possível. Acontece que quando nós consumimos poucas calorias, normalmente a grelina tem tendência a subir. Para quê? Para evitarmos morrer à fome, digamos assim. Por isso é que nós não morremos à fome, ficamos com muita fome e o nosso corpo quer comida, porque o nosso corpo sente o perigo de não estarmos a comer e aumenta a grelina para termos fome, porque ele sente que estamos a comer poucas calorias. Então, se nós comermos poucas calorias, mas essas poucas calorias que comermos forem maiores em proteína, a grelina vai estar um bocadinho mais baixa do que seria de esperar. Tá? Então isso pode ser uma vantagem, pode não, é uma vantagem para um emagrecimento de sucesso. Depois, a própria proteína faz com que a digestão seja mais lenta. Porquê? Porque é um macronutriente complexo. Ou seja, nós na digestão vamos ter que o dividir em mais partes. Tá? Imaginem, sei lá, deixem-me cá ver, uma peça de Lego
Imaginem uma peça de Lego com uma peça não, uma casa de Lego montada só com pecinhas de um quadradinho. E imaginem uma casa montada com pecinhas de 4 ou 5 quadradinhos. O que é que vai acontecer aqui? Se nós tivermos uma casa montada só com pecinhas de um quadradinho, vai ser muito mais difícil nós desmontarmos aquilo tudo. E quando nós fazemos a digestão de uma refeição, nós temos que desmontar toda a refeição, todos os alimentos, para conseguirmos absorver aquilo que está ali. Ora, se nós tivermos pecinhas, muitas pecinhas para desmontar, nós demoramos mais tempo a desmontar a casa. E o caso da proteína é isso. É como se fosse uma molécula grande com várias pecinhas pequeninas. Então nós vamos demorar mais tempo a fazer a digestão das proteínas por causa disso. Enquanto os açúcares, por exemplo, já são as pecinhas pequeninas. Não estão montadas umas nas outras. Então o açúcar é muito rapidamente absorvido pelo corpo. Se é rapidamente absorvido pelo corpo, a nossa saciedade também desce. Porque rapidamente ficamos com fome novamente. Outra vantagem da proteína aqui na parte da saciedade, ela faz com que tu ingiras menos calorias nas refeições seguintes, porque se tu estás com menos fome, vais querer comer menos quantidade de comida e vais atrasar as refeições. Então acabam por ser as três formas que a proteína tem para nos aumentar a saciedade. O segundo ponto que falámos há pouco, a proteína ajuda a preservar a massa muscular. Porquê que a proteína ajuda a preservar a massa muscular? Primeiro, ela evita o catabolismo. Catabolismo é o processo de destruição de músculo para se obter energia. No nosso corpo, nós temos duas formas de reter energia, digamos assim. Uma delas é a gordura e a outra é o músculo. São as duas fontes de energia que nós temos quando nós não comemos nada. As duas fontes de energia que temos é a proteína do músculo e a gordura do tecido adiposo. Quando nós queremos emagrecer, nós queremos única e simplesmente perder gordura, não queremos perder músculo. Ora, o que a proteína faz é ajuda a que a proteína muscular não seja destruída para ser usada como substrato energético. Quando nós estamos em déficit calórico, o corpo olha, entre aspas, para a nossa despensa e começa a olhar e diz assim: Ok, eu preciso de energia, porque eu não estou a comer, então eu preciso de energia, preciso de ir buscar energia a outro sítio. Esse sítio será ou o músculo ou a gordura. E o que é que o corpo faz quando a proteína está baixa? Quando a proteína está baixa, o corpo tem mais facilidade em buscar energia ao músculo. Quando a proteína está alta, o corpo tem mais facilidade em buscar energia à gordura. E como nós estamos num processo de emagrecimento, não simplesmente de perda de peso, de emagrecimento, nós queremos é perder gordura, não queremos perder músculo. Então, o que a proteína faz é ajuda a que o nosso corpo, quando precisa de energia, não vá buscar músculo. Ou seja, não use o músculo para ser queimado em vez de ir buscar gordura. Tá? Então, como consequência disso, o teu metabolismo fica um pouquinho mais acelerado. Porquê? Porque tu não vais queimar tanto músculo e vais queimar mais gordura. E o músculo queima mais calorias quando está em repouso, mesmo em repouso, do que a gordura. Ou seja, neste momento nós estamos aqui sentados, sem fazer nada. Se tivermos mais músculo, gastamos mais calorias só para estar aqui sentados do que se tivermos mais gordura. Para o mesmo peso, uma pessoa com mais músculo queima mais calorias do que com mais gordura. Mesmo em repouso. Em atividade física ainda gasta mais. Mas em repouso gasta um bocadinho mais. Então, se nós durante o nosso dia a dia, a todas as horas, a todos os minutos, a todos os segundos, por termos um bocadinho mais de músculo, já gastamos mais calorias, isso vai nos ajudar a tornar o processo de déficit calórico mais fácil. Né? Então, terceiro ponto que nós vimos há pouco, termogênese, induzida pela proteína. Ou seja, se nós tivermos a consumir mais proteína, o que vai acontecer é que nós vamos gastar mais calorias a fazer a digestão. Termogênese é a quantidade calórica que nós gastamos para fazer com que a digestão esteja a ser feita eficientemente. Normalmente, quando nós estamos a fazer a digestão de proteínas, nós gastamos entre 20 a 30% das calorias que a própria proteína tem. Então, há bocadinho nós vimos que uma grama de proteína tem 4 calorias, certo? 20 a 30% dessas 4 calorias são utilizadas para fazer a própria digestão desse macronutriente. Então, na realidade, quando nós consumimos uma grama de proteína, nós não estamos a consumir
4 calorias. Estamos a consumir 4 calorias menos 20 a 30% dessas calorias, que é ótimo. Nos hidratos de carbono só acontece isso entre 5 a 10%. Ou seja, uma grama de hidratos de carbono tem 4 quilocalorias. Se nós gastamos entre 5 a 10% dessas 4 quilocalorias, então uma grama de hidratos na realidade não nos vai dar 4 calorias. Vai-nos dar um bocadinho menos do que 4 calorias. Então, na gordura, a gente gasta só entre 0 a 3% de calorias. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, então, se nós gastamos 20 a 30% da nossa energia a fazer a digestão da proteína, cada 4 calorias que a proteína tem, nós na realidade não estamos a consumir as 4 calorias. Então, além da proteína ser mais saciante, além dela nos ajudar a manter a massa muscular, que depois a longo prazo vai fazer com que a gente gaste mais calorias, a proteína também faz com que a gente gaste 20 a 30% da sua própria energia só para fazer a digestão. Então isto é fantástico, porque os outros são muito mais baixos. E se nós formos ver a percentagem que o efeito térmico dos alimentos, ou seja, a percentagem de calorias que nós gastamos durante um dia a fazer a digestão de alimentos é 10%. Ou seja, mais ou menos 10% das calorias que nós gastamos todos os dias são gastas a fazer a digestão de alimentos. Se nós começarmos a aumentar mais a proteína na nossa dieta, e se a proteína tem um gasto calórico muito superior aos hidratos e à gordura, o que vai acontecer é que nós aumentamos as calorias gastas no dia a dia de 10% para um bocadinho mais de 10%. Então, esta é a terceira vantagem da proteína na dieta, porque realmente nós vamos gastar mais calorias a fazer digestão, logo vai ser mais fácil manter um déficit calórico. O quarto ponto, não vale a pena nós falarmos, pronto, a proteína tem apenas 4 calorias, tal como os hidratos também têm 4 calorias e a gordura tem 9. Mas lá está, como estávamos a ver aqui, a proteína tem 4 calorias, mas 20 a 30% dessas 4 calorias vão ser utilizadas para fazer a digestão. Então, na realidade, nós comemos 4 calorias por cada grama de proteína, mas na realidade nós não consumimos 4 calorias, consumimos bem menos. Não é? Então, mitos e verdades sobre a proteína e o emagrecimento. Vamos fazer aqui uma parte didática. Comer muita proteína engorda. Será que, tendo em conta todas estas vantagens que nós falamos sobre a proteína, será que se comermos proteína em excesso vamos engordar, tendo em conta estas vantagens todas? E se calhar o que eu vejo muito, e por isso é que eu coloquei aqui, é que a maior parte das pessoas acha que comer muita proteína não engorda. Ou seja, podem comer a proteína que quiserem e não engordam. Mas na realidade comer muita proteína vai engordar. Porque, reparem, se o meu objetivo é consumir 2000 calorias e eu só de proteína consumir 3000 calorias, eu vou engordar. Porque eu estou a comer mais calorias do que aquilo que preciso. E se eu como mais calorias do que aquilo que preciso, independentemente do macronutriente que for, eu vou chegar ao final do dia com mais energia consumida do que aquela que gastei. E quando eu tenho mais energia do que aquela que gastei, eu vou acumular essa energia de qualquer forma. Poderei construir alguma massa muscular? Sim, principalmente se estiver a fazer um treino que seja eficiente para gerar um bom estímulo hipertrófico, mas vai-me sobrar mesmo assim calorias. Essas calorias extra que vão sobrar vão ser transformadas em gordura e vão para os nossos tecidos adiposos. Portanto, comer proteína a mais engorda sim. Está bem? Não é só porque é proteína e é um macronutriente fantástico que ela não nos vai engordar. Segundo mito, ingerir proteína logo após o treino é obrigatório. Vê-se muito no ginásio. Ainda se vê. Antes via-se mais, agora ainda se vê. O pessoal acaba o seu treininho, vai logo para o balneário a correr, pega no shaker, mete o pozinho lá para dentro, mete a água, enxoga alho e bebe. Porque quer aproveitar a janela anabólica e tal e tal. Isto é um mito. Está bem? Não é obrigatório comer proteína logo a seguir ao treino para podermos ganhar massa muscular ou para evitar a perda de músculo. Não é obrigatório. Depende muito do tipo de dieta que temos. Se a última refeição antes do treino foi há 4, 5, 6 horas e ainda por cima foi fraca em proteína, aí sim, é obrigatório a seguir ao treino o mais rápido possível repor as proteínas.
porque já não temos proteína na corrente sanguínea há algum tempo e precisamos de regenerar os músculos que acabaram de ser destruídos. Então é super importante que nós possamos repor a proteína rapidamente. No entanto, se antes do treino nós fizermos uma refeição com alguma proteína, cerca de 20, 30 gramas de proteína, e logo a seguir formos treinar, sei lá, no máximo 2 horas, o que vai acontecer é que, no final, está aqui, estou aqui a ouvir uns sons. Há aí alguém que está com o micro ligado. Deixa-me ver. Ya, ok. Certo. Então, estava-vos a dizer, se nós consumirmos duas, mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas antes do treino, uma refeição rica em proteína, com pelo menos 20, 25 gramas de proteína. 2 horas depois, então, vamos treinar. Não é obrigatório nós irmos a correr para repor a proteína com um batido de proteína. Porquê? Porque nós ainda temos proteína a correr na corrente sanguínea da última refeição que fizemos e isso vai fazer com que nós não tenhamos tanta necessidade de consumir uma proteína rápida logo a seguir ao treino, ou seja, aquele tal batido de pós-treino. Não há necessidade disso. Tá? Então, é um mito nós acharmos que logo a seguir ao treino temos que beber o nosso batido, senão o treino já não vai ter efeito. Tá bem? E isto ainda se vê muito no ginásio. Claro que o que acontece é, a maior parte das pessoas, pelo simples não sabendo se deve ou não deve comer, pá, na dúvida, toma a proteína. Acontece que, ao tomar a proteína, pode estar a cometer aqui o erro do primeiro mito, que é achar que mais proteína é melhor e depois, se calhar, com mais proteína até é pior porque está a passar muitas calorias porque está a consumir proteína que se calhar nem precisava. Ok? Portanto, proteína a mais também não te vai fazer bem. Então, terceiro mito. A proteína causa problemas renais. É um mito de facto. Tá? A não ser que a pessoa já tenha problemas renais e já tenha algum tipo de problemas de absorção da proteína e tudo mais. Tá? Se a pessoa já tem problemas, se for sobrecarregar mais ainda os rins, aí já vai ter problemas mais sérios. Agora, uma pessoa saudável, uma pessoa normal, não há limite máximo de que possa comer proteína. Ou seja, pode comer muita proteína que não vai ter problemas renais por causa disso. Quem já tem alguns sintomas, alguns problemas renais, quem tem propensão para, aí se calhar já vai ter que ter mais cuidados. Mas uma pessoa normal, saudável, não tem que ter problemas aqui com a proteína. Outro mito, a proteína vegetal é inferior à proteína animal? Nós já falámos aqui um bocadinho disso hoje, aí no início da aula. E de facto é verdade. A proteína vegetal é um pouco inferior a nível de qualidade à proteína animal, por causa da tal cadeia de aminoácidos completos. A única proteína vegetal com aminoácidos completos é a soja. Todos os outros alimentos ricos em proteína vegetal não têm uma cadeia de aminoácidos completa. Isto quer dizer o quê? Que nós não poderemos comer só daquele alimento, teremos que juntá-lo com outro alimento que os dois juntos nos deem a matriz completa de aminoácidos. Tá? E é por isso que é importante quem é vegan, quem só consome alimentos vegetais, ter mais cautela em relação a isso. Quinto e último mito: quem treina precisa de mais proteína. Será que realmente quem faz treinos precisa de mais proteína? Sim, é verdade. Porquê? Uma pessoa sedentária, uma pessoa que não pratica atividade física nenhuma, é uma pessoa que tem pouca destruição dos músculos. Se tem pouca destruição dos músculos e uma das principais funções da proteína é regenerar os músculos, é recuperar os músculos, e não há grande destruição de músculos, então a pessoa também não vai ter uma necessidade tão grande de proteína. No entanto, uma pessoa que tem determinados trabalhos, mesmo que não treine musculação, mas tem trabalhos muito desgastantes, que exigem muito esforço físico, essa pessoa já vai precisar de níveis de proteína mais altos, mesmo que não treine musculação. E uma pessoa que treine musculação ainda vai precisar de proteína mais alta. Uma pessoa que não treine musculação e faz muito trabalho cardiovascular também precisa de mais proteína do que uma pessoa sedentária. Mas precisa de menos proteína do que uma pessoa que faz um treino de musculação. Porque no treino de musculação há um grande dano, há muito dano nos tecidos musculares. E quanto mais dano há, mais proteína nós precisamos para regenerar o músculo. E para construir o músculo ainda vamos precisar de mais um bocadinho. Então, para quem está com o objetivo de construção de massa muscular, precisa de mais proteína.
Quem está com um processo de emagrecimento, por incrível que pareça, ainda precisa de mais proteína do que quem quer ganhar massa muscular. Porquê? Porque quando nós estamos em déficit calórico, lembrem-se um bocadinho daquilo que a gente falou ali atrás, quando estamos em déficit calórico, nós temos o nosso corpo chega à nossa despensa da energia e vê lá duas coisas, músculo e gordura. Então, quando estamos em déficit calórico, há mais probabilidade de usarmos o músculo como substrato energético, não só a gordura. O que é que acontece? Se nós tivermos a proteína mais alta, que foi o que vimos há pouco, nós temos menos probabilidade de usar o músculo como substrato energético. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quem está a emagrecer precisa de consumir mais proteína do que quem está a construir músculo. Quem está a querer construir músculo em excedente calórico precisa de menos proteína do que quem está em déficit calórico a querer perder gordura. Por causa disso. Porque quem quer construir músculo só precisa da proteína para regenerar e construir o músculo. Não precisa de proteína para manter o músculo. Quem está em déficit calórico precisa de proteína para regenerar o músculo, para reconstruir o músculo e para evitar que o músculo se perca. Por isso, uma pessoa que está em déficit, que está num processo de emagrecimento, precisa de proteína mais alta. Tá? Uh, são as pessoas que precisam de mais proteína, são as pessoas que estão em déficit calórico e que treinam musculação. São as que precisam de mais. Pode chegar até 3 gramas por quilo. Quanto proteína é que devemos consumir diariamente? Quem quer emagrecer, o que está recomendado é entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Tá? No entanto, se a pessoa tiver muita massa muscular, tiver muito pouco de gordura, fizer treinos de musculação intensos e tiver com um déficit calórico muito grande, essa pessoa vai precisar ainda de mais proteína. E nesses casos já existem estudos a mostrar, já existem há algum tempo, estudos a mostrar que 3, até 3 gramas de proteína por cada quilo do peso corporal é uma vantagem. Tá? Então, há pessoas que beneficiam de consumir 3 gramas de proteína por quilo. Há pessoas que beneficiam disso. No entanto, a maior parte das pessoas, entre 1,6 a 2,4 já é um valor bom para ter em conta para fazer como meta nutricional diária. Tá bem? Então, basicamente é só calcularmos o nosso peso corporal por estes valores. Tá? Então, a proteína deve ser dividida entre 3 a 6 refeições por dia para ser eficiente naquilo que ela vai fazer no nosso corpo, que é ajudar-nos a manter a massa muscular quando estamos em déficit calórico. Porquê? Porque se nós consumirmos, e é aqui que entra um dos problemas de uma das dietas da moda, do emagrecimento, que é o jejum intermitente. O jejum intermitente é uma dieta que está muito na moda hoje em dia, que é super utilizada para quem quer emagrecer, só que tem aqui este problema, que é, se calhar só, a pessoa só faz uma ou duas refeições por dia. Isso quer dizer o quê? Que toda a proteína que ela precisa daquele dia, ela vai consumi-la numa janela muito pequena de horário. Todo o resto do horário do dia não vai ter acesso a proteína. E isto é um problema porquê? Porque nós, durante o dia, estamos constantemente a destruir e a reconstruir músculos. Se nós fizermos uma refeição muito grande, com a proteína toda que precisamos, numa única refeição, o que vai acontecer é que dali a 12, 13, 14, 15 horas, nós já não temos proteína a correr na nossa corrente sanguínea. No entanto, nós temos processos de regeneração muscular que estão a querer acontecer. E quando há um processo de regeneração muscular que está a querer acontecer e não acontece porque não há proteína a correr na corrente sanguínea, o que acontece é que a probabilidade desse tecido que está-se a querer regenerar se destruir vai ser grande. Então nós começamos a aumentar a perda de massa muscular. Ou seja, se nós num processo de emagrecimento perdemos músculo, esse processo de emagrecimento deixa de ser eficiente. Já não é tão eficiente. Se não é tão eficiente, nós perdemos músculo. Então, em vez de ser um processo de emagrecimento, passa a ser um processo de perda de peso. E lembrem-se, o objetivo aqui não é perder peso, é perder gordura. Tá? Então o foco deve ser perder gordura e não propriamente peso. Então o jejum intermitente é uma estratégia boa para perder peso, mas para perder gordura, propriamente dita, mantendo a massa muscular, não é a coisa mais eficiente. Claro que depois tem outras vantagens a nível de saúde, mas para perda de gordura propriamente dita, não é a forma mais eficiente de o fazer. Está bem? Claro que é melhor do que não fazer nada também, não é? Então, concluindo, proteína aumenta a saciedade, aumenta o metabolismo e ajuda a preservar
a tua massa muscular. São os 3 pontos essenciais que a proteína consegue te ajudar, além de ser pouco calórico. Deves procurar variar as fontes de proteína nas tuas refeições. Ou seja, tendo em conta que há alimentos que não são completos em aminoácidos, é importante que varies as várias fontes de proteína. Porque se tu comeres só de um alimento rico em proteína que não é completo de aminoácidos, tu estás a correr o risco de haver algum aminoácido que não estás a consumir. E isso pode prejudicar em algum outro processo de regeneração do corpo. Pode não ser no músculo, pode ser do cabelo, pode ser das unhas, pode ser da pele, pode ser qualquer outra coisa. Tá? Então é importante variar. Deves consumir entre 1,6 a 2,2 gramas cada quilo do teu peso corporal. O mais normal é fazermos o nosso peso corporal vezes 2, porque é ali um valor arredondado no meio, que à partida é suficiente para a maior parte das pessoas. E deves dividir a proteína diária entre 3 a 6 refeições. Ou seja, pegas na quantidade de proteína que precisas, vamos imaginar que a pessoa tem 60 quilos. 60 vezes 2 são 120 gramas de proteína. Ok, por dia preciso de 120 gramas de proteína. Agora, se eu faço 4 refeições por dia, pequeno almoço, almoço, lanche e jantar, por exemplo, faço 4 refeições por dia, se preciso de 120 gramas de proteína, qual é a forma mais simples de fazer isto? Divido 120 por 4, dá 30. Ou seja, eu por cada refeição tenho que consumir 30 gramas de proteína. Agora é arranjar alimentos que me deem, todos juntos, naquela refeição, 30 gramas de proteína. Para terem noção, por exemplo, 100 gramas de frango grelhado são 30 gramas de proteína. Portanto, eu preciso de 100 gramas de frango grelhado, que não é muito frango, sejamos sinceros, naquela refeição. Pronto. E depois, arranjar uma outra solução que também tenha proteína noutra refeição. Por exemplo, aqueles pudins proteicos estão muito na moda. Um pudim proteico tem 20 gramas de proteína. Se eu fizer um lanche com um pudim proteico e mais qualquer coisa que me dê mais 10 gramas de proteína, eu já tenho as mesmas 30 gramas de proteína naquela refeição. E já estou a variar as minhas fontes de proteína. Tá? Então, tendo em conta isto tudo, vou-vos falar aqui um bocadinho do desafio Minicut que eu estou a lançar, que é a terceira edição. A primeira foi em junho, a terceira foi em setembro, meio de setembro mais ou menos, e estou a lançar agora a terceira edição. E a ideia é começarmos já este domingo, dia 3, e termina no dia 1 de dezembro. Portanto, são 4 semaninhas do desafio. Então, basicamente, o que é que vai acontecer nestas 4 semanas? O objetivo é perder entre 4 a 10% do peso corporal, mantendo a massa muscular, que é aquilo que eu tenho estado a falar. Um processo eficiente de emagrecimento é um processo que tu perdes gordura, mas não perdes músculo. Okay? Isto é um processo eficiente de perda de massa muscular. Então, para quem é que eu criei este desafio? Para o pessoal que quer perder massa gorda, quer emagrecer, mas não sabe bem por onde começar. Pessoas que querem perder peso rapidamente num curto espaço de tempo. Basicamente, o minicut é um processo em que nós vamos perder peso significativamente alto de massa gorda em apenas 4 semanas. Pessoas que estão num processo de construção de massa muscular e acumularam alguma massa gorda e agora querem fazer uma retirada rápida de gordura para voltar imediatamente para o processo de construção de massa muscular, que foi o que eu fiz em junho. E pessoas que estão aqui num platô de perda de peso, que já sentem que já não estão a conseguir perder peso, acham que estão em déficit calórico, mas na realidade já não estão porque o metabolismo baixou e acaba por lhes dar alguma motivação. O pessoal que quer adquirir algum conhecimento sobre emagrecimento. Porquê? Porque isto é um acompanhamento personalizado, nós vamos falando regularmente, vamos ter semanalmente, todas as semanas fazemos um update do processo, falamos um bocadinho sobre o que é que está a acontecer, eu vou-vos transmitir algum conhecimento. Além disso, estão também acesso 4 aulas educativas sobre o emagrecimento de sucesso, de um processo de emagrecimento de sucesso, e essas aulas depois vocês vão ficar com acesso a elas para o resto da vossa vida, digamos assim. Então acaba por ser também uma forma fácil de adquirir conhecimento sobre o emagrecimento. E pessoas que essencialmente precisam de uma motivação extra para conseguir resultados mais rápidos de transformação corporal. Então, no final deste desafio, o objetivo é a pessoa conseguir monitorizar, avaliar e analisar o seu processo evolutivo, porque aqui o objetivo não é só terem resultados enquanto estão no desafio, é terem resultados depois de forma autónoma no fim do desafio. E é para isso também que servem as tais aulas, que é para vocês depois perceberem como fazerem vocês próprios o vosso processo de emagrecimento. É suposto depois conseguirem também já organizar a vossa própria dieta, tá? Já falámos aqui um bocadinho
como é que nós podemos dividir a proteína nas refeições e tudo mais. A ideia é passar mais conhecimento sobre isso também, depois nesse desafio. Manter a consciência e o foco no processo. Porquê? Porque como vocês vão monitorizar o vosso processo, vocês vão poder analisar o que é que está a acontecer e isso vai fazer com que vocês consigam mais facilmente definir novas metas e conseguirem de alguma forma alcançar mais facilmente os vossos resultados. Tá? Então, como é que eu sei que este desafio realmente. Primeiro, porque é a terceira edição. É a terceira edição do desafio, então já houve duas, o pessoal teve bons resultados, então eu sei que vai resultar por causa disso. Eu próprio participei no primeiro desafio do Minicut. E aqui estes foram os resultados que eu tive. Na foto do lado esquerdo foi antes das 4 semanas. 4 semanas depois, como vocês podem ver, dá para perceber aqui alguma definição extra. Eu perdi, se não me engano, 7 quilos. Acho que foram 7 quilos que eu perdi em 4 semanas. E acabei por ter aqui este resultado. E depois, porque também, lá está, já consegui ajudar aqui muito pessoal. Estes são só alguns exemplos. Pessoal a conseguir perder massa gorda de forma eficiente, mantendo a massa muscular, que é este mesmo o objetivo do desafio. Então, no desafio Minicut, como é que isto vai funcionar? O que é que está aqui incluído no desafio, essencialmente? Portanto, são 4 semanas de acompanhamento com updates semanais individuais. Tá? É limitado a 20 vagas. Posso-vos dizer que neste momento já só há 12. Tá bem? E já temos 8 pessoas inscritas. Portanto, neste momento só há 12 vagas. O desafio começa no domingo e acaba no domingo, dia 1. O que é que inclui o desafio? Então, o desafio inclui um plano de treino. Não sei quem é que está aqui. Pedro, tens aí o teu micro ligado. Consegues desligar, se faz favor. Está aí a dar som. Então, o que é que inclui o desafio? Inclui um plano de treino individualizado, está bem? Cada pessoa vai ter o seu próprio treino. Cada pessoa vai ter as suas próprias metas nutricionais. E a ideia aqui é ajudar a pessoa a conseguir diariamente atingir as metas nutricionais. O que é que eu costumo fazer aqui com o pessoal? Eles tiram fotos a tudo que comem e enviam para o grupo do WhatsApp para depois nós podermos arranjar estratégias para mais facilmente conseguirem atingir as vossas metas nutricionais. Porque a ideia aqui é vocês continuarem a comer aquilo que gostam, mas na quantidade certa que vos permita atingir as vossas metas nutricionais, que é disto que se trata. Nós não queremos fazer alterações drásticas na comida e passar a comer só frango com arroz. Isso é bom para a malta que faz competição, porque são todos focadinhos e fazem aquilo a vida toda e está tudo bem para eles. Nós somos pessoas normais, então o objetivo é nós conseguirmos de alguma forma manter aquilo que já temos, mas com mais qualidade, comendo na quantidade certa. E é isso que eu vos vou ajudar aqui também nestas 4 semanas. Depois vão ter ajustes e feedbacks sempre que necessário. Pelo menos uma vez por semana nós vamos fazer um update do processo para ver o que é que está a acontecer, o que é que pode ser mudado de forma a ser o mais eficiente possível no processo. Vão ter acesso aqui a 4 aulas educativas sobre emagrecimento de sucesso, já vos falei. Estas 4 aulas vão ficar acessíveis para vocês para sempre, está bem? Não vai ser só durante o desafio, vai ser para sempre. Vão ter acompanhamento diário via grupo do WhatsApp e semanalmente falam comigo individualmente, está bem? E depois tem aqui uma vantagem que é quem quiser transitar diretamente deste desafio para algum outro projeto que eu esteja a lançar, algum acompanhamento que eu esteja a lançar, a pessoa tem 15% de desconto vitalício se passar diretamente deste desafio para qualquer outro dos meus serviços. Qual é que é o valor deste desafio? Essencialmente, 4 semanas do meu acompanhamento online personalizado são 130 € neste momento. Tá? E não inclui estas 4 aulas educativas. Não vos vou cobrar esse valor, como é óbvio, o preço final do desafio é 75 €. No entanto, não vou cobrar este valor também para vocês, porque vocês são pessoal aqui da comunidade e para a comunidade o valor final é 65 €. Ou seja, cerca de 50% do que eu cobro no acompanhamento premium. E o acompanhamento premium não tem estas 4 aulas. Estas 4 aulas são mesmo só deste desafio. Só a malta que está no desafio é que vai ter acesso a estas aulas. Tá? Ninguém mais vai ter acesso a estas aulas. São apenas o pessoal do desafio. Portanto, neste momento, o preço final é 65 €. Portanto, pá, eu acho que é um valor super, super acessível. Lembrando que só existem aqui 12 vagas, já, porque já há 8 pessoas inscritas.
E pronto, pessoal, se tiverem interesse em participar aqui no desafio, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp o link para vocês acederem aqui à pré-inscrição, que é para depois podermos tratar da inscrição mais para a frente. E entretanto, era isto que eu queria falar convosco. Espero que tenha mesmo sido útil aqui estas vantagens da proteína e que vocês percebam realmente a importância que a proteína tem num processo de emagrecimento sustentável, rápido e eficiente. Tá? É mesmo, mesmo, mesmo muito importante a proteína. E a experiência que eu tenho é que a maior parte das pessoas consome pouca proteína. A maior parte das pessoas que chegam aos meus acompanhamentos, o maior erro na alimentação é consumirem proteína a menos. A maior parte das pessoas. É muito raro haver pessoas a consumir proteína a mais. Porque na realidade, primeiro, proteína a mais também não faz grande mal, a não ser que passemos as calorias por causa disso. Mas é mesmo muito normal as pessoas terem dificuldade em consumir proteína. Então,